Então, iniciando oficialmente, nossa aula de Física 3, boa tarde. O vídeo, o conteúdo, né, da semana de hoje é a parte de força elétrica, mas antes da gente entrar nessa parte, né, eu gostaria de saber de vocês da parte de cargas. Eu não corrigi as atividades de vocês, gostaria de ter feito, mas não consegui. Mas gostaria da impressão de vocês, se vocês acharam que funcionou a videoaula com os exercícios, com a gente tirando as dúvidas na quinta-feira, enfim, o que vocês acharam dessa primeira semana de atividades? Sinceramente, eu gostei, professora. As aulas não estão muito longas, não fica cansativo de assistir. Os exercícios não tá numa quantidade absurda e tá dando para fazer também, comparado com umas outras matérias aí, né? Mas Também gostei, professora. A atividade foi bem equivalente com a aula postada. Foi muito bom. Beleza. a gente ainda consegue tirar dúvidas aqui com a senhora antes de entregar ele, então deixa tudo bem mais fácil. Beleza, é o primeiro semestre que eu estou fazendo desse jeito a organização, por isso que eu estou perguntando para vocês, porque realmente foi uma tentativa de fazer isso, de ajustar para vocês poderem tirar as dúvidas antes da entrega. Alguém mais gostaria de comentar? Eu vou perguntar mais algumas vezes, né, assim, principalmente nesse início, para a gente ajustando. Se tiver detalhes que a gente possa ajustar para melhorar, a gente vai ajustando, né? Espera-se que seja o último semestre que a gente tenha as aulas desse jeito, mas que ele seja produtivo, né? Então, a gente vai ajustando até ficar bom. Bom, e aí, então, passando, né, a parte de força elétrica, eu vi que muita gente já assistiu a videoaula, né? A maioria da turma já assistiu, então acho que vai ser interessante realmente para a gente conseguir tirar as dúvidas. Devem ter percebido que entra muito vetor, né? Então a gente passa a ter bastante conta com vetores. E a ideia agora é que realmente vocês tirem dúvidas, né, sobre os exercícios que estão na lista. E no caso de não terem dúvidas sobre aqueles exercícios, eu trouxe alguns para a gente fazer junto. Mas imagino eu que tenha dúvidas aí sobre a lista. Então a gente começa por aí. Alguém gostaria de começar a fazer alguma pergunta ou não teve dúvidas? Ainda não conseguiram fazer, também pode ser, né? Eu tive uma dúvida no exercício 6. 6. Deixa eu pegar aqui. As componentes da força que a carga C exerce sobre a carga A. É isso, né? Isso, aí eu queria saber se, tipo assim, tinha que seguir o retângulo mesmo, não poderia, não pode pegar aí na diagonal lá, tipo, para formar o triângulo. Tá. Não Tem que seguir o retângulo pode. mesmo. Na verdade é assim. Deixa eu compartilhar a tela aqui acho que fica mais fácil, né? Se eu vou mostrar a figura e todo mundo, porque às vezes nem todo mundo tá com o exercício na mão, né? Então tá aqui, né? Então a pergunta é sobre a força que a carga C exerce sobre a carga A. Então aqui a gente vai ter, deixa eu aumentar o máximo que der, que acho que fica mais. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma força, né, que vai estar nesta direção, certo? A gente vai considerar ela aqui, né? Mas a direção dela é essa direção da diagonal. Não sei se foi essa a pergunta. Foi. A direção é a direção da diagonal. Só Uhum. que, né, a força a gente desenha, como tá fazendo de C sobre A, a gente desenha com esse vetorzinho aqui, né? Tá desenhado, mas a direção é essa. Aí, como que a gente vai fazer, né, para fazer o seno e o cosseno do ângulo? A gente
tem que tomar cuidado, né, com qual é o ângulo por causa dos positivos e negativos, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, se a gente fizer esse ângulo, deixa eu fazer uns desenhos aqui para tentar mostrar a ideia. Esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui, certo? Esse aqui é o mesmo desse. Vocês estão vendo? Eu não sei se aparece o meu mouse, né, para vocês. Sim, sim. Então, eu consigo fazer, por exemplo, o seno e o cosseno deste ângulo aqui a partir do triângulo, né? Então, eu posso fazer o seno vai ser esse lado sobre a hipotenusa e o cosseno vai ser esse lado sobre a hipotenusa. E aí, esse é o mesmo ângulo desse. Então, eu consigo usar esse ângulo para fazer a projeção. Não sei se ficou claro. Não, né? Ficou, deu para entender, sim. Entendeu? Então, ó, a gente pode, vamos fazer. Professora, tem Pode como falar. repetir o que vai ser o seno e o cosseno? Posso sim, eu vou colocar, vou até colocar no papel, porque às vezes eu fico falando e fica difícil, né, de ver. Não tem lousa, a gente é mais lento o processo de inserir, mas vale a pena. Vamos lá. Então a gente vai ter o R, CA, né, que é o R, o vetorzinho que liga os dois aqui. É igual ao cosseno. E aí, vou chamar esse ângulo de θ, tá? Só porque tem o θ aqui. De alfa, pronto. A gente tem que fazer como ele quer, né? Ele quer que a gente faça assim, a gente faz. Na direção J. Ó, eu fiz. Então, eu tenho o vetor, que é o vetorzinho que eu desenhei aqui, né? E aí, esse vetor, ele é composto, então, por duas componentes. O cosseno do ângulo menos alfa. Por que menos alfa? Porque está abaixo do eixo X, né? Então, o alfa seria um ângulo para cima, né? Aqui a gente tem um menos alfa. Só estou colocando esse menos alfa para a gente lembrar depois do menos e mais, senão acaba ficando errado as componentes, né? Então, vai ser um cosseno de menos alfa. Se escrever cosseno de alfa, né, e desenhar o alfa aqui, não tem problema também. Então, vai ser um cosseno do alfa na direção I mais um seno na direção J. E aí, como que a gente acha, então, esses senos e cossenos, né? Que acho que é a dificuldade aí. Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente, CB, sobre a hipotenusa, né? Então, vai ser... As representações não estão todas certas, né? Eu não sei como que é a reta aqui, né? Matematicamente tem alguma representação para dizer que eu tô falando dessa reta aqui, né? Mas é essa distância CB, vamos dizer assim, dividido por CA. E aí, isso vai ser na direção I mesmo, positivo, né? Então, aqui vai ser positivo. E o seno vai ser o AB, cateto oposto ao ângulo, né? Sobre a hipotenusa. A ou AC. Só que aí vai ser menos J, né? Porque tá para baixo. Por isso, o menos do ângulo é para lembrar disso.
Estou tentando deixar na tela as duas coisas para vocês conseguirem visualizar. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro, pelo menos? E aí, para achar a distância AC, aí tem que fazer Pitágoras, né? Mas aí, como eu sou uma professora legal, eu já deixei um triângulo 3, 4, que aí vocês já sabem qual é a hipotenusa. Deu para entender bem, sim, professora. Obrigada. Nada. Mais alguma questão aqui desses exercícios? O cálculo, né? A força que a carga A exerce sobre a carga B acaba sendo bem simples de calcular, né? Porque tá na direção J simplesmente, né? Então vai dar um resultado aí na direção ou mais J ou menos J, aí depende das cargas, né? Mas vocês vão fazer o vetor, quer dizer, o vetor direção vai estar na direção J. E aí vai colocar, substituir os valores da carga, né, na conta, e aí vai ter um resultado na direção ou vai ser mais J ou menos J, né? No exercício 2, a carga que C exerce em B, então o vetor direção vai estar saindo aqui do B, então vai estar na direção I positiva. E aí depois com, né, o valor das cargas colocadas com o sinal, vai ter uma resultante que vai ser ou mais na direção mais I ou na direção menos I. E aí, para somar, né, as componentes da força resultante em B, então, na verdade, é só reescrever, porque você tem uma componente em I e outra componente em J, né? Então, você não tem nem que fazer a operação matemática aí, é só escrever mesmo, porque vai ser a componente em I que é gerada pela carga C, mais a componente em J que é gerada pela carga A. Para calcular o módulo aqui, aí vai tirar a raiz, né, dos 2 elevado ao quadrado, justamente a hipotenusa, né, das duas componentes. E aqui o módulo da força, da força de B em A, na verdade nem precisa calcular de novo, porque é sempre o negativo. Aqui a gente tem, voltando lá na física 1, né, aqui a gente tem para ação e reação, né? A força que A exerce em B vai ser o negativo da força que B exerce em A. Então, não precisa nem fazer conta, é só colocar que essa força é igual a menos a força do 1. E aí vem a que tem decomposição, justamente é essa que vocês perguntaram, que é a do caso C, que aí então vai ter que calcula a força, né, pela equação lá com a força, e depois multiplica, então, pelo seno e pelo cosseno do ângulo. Vou voltar aqui só para ver se tem alguma coisa no chat. Não. Mais alguma dúvida sobre esses exercícios da semana? Um minutinho, gente. Não precisa. Se não tem mais dúvidas sobre esse da semana, eu vou colocar aqui uns exercícios sobre o assunto, né, para a gente ampliar aí a discussão. Só que não é isso. Peraí. Eu acho. Aqui. Então, tem aqui um exercício um pouco diferente, né?
mas que está dentro da questão da força elétrica, para a gente ter um parâmetro de comparação, né, de intensidades das forças, né? Então, aqui é um exercício que pede para comparar a força gravitacional e a força elétrica entre um próton e um elétron de um átomo de hidrogênio. Então, um átomo de hidrogênio tem lá no núcleo o próton e tem o elétron em volta, né, na nuvem eletrônica. A distância média deles é de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros, né? E aí a gente sabe que o que mantém a estrutura atômica, né, é justamente essa força elétrica, né? Os átomos, eles estão, né, do jeito que estão, porque existe uma atração eletrostática entre o núcleo e os elétrons em volta, né? Então, e também tem uma força gravitacional, né? Tem massa, elétron tem massa, próton tem massa, então também tem atração gravitacional, mas a gente considera que a estabilidade dos átomos é dada por força elétrica. E aí esse exercício é no sentido de comparar a intensidade dessas forças para entender que não é a força gravitacional, no caso do átomo, que mantém a estabilidade dele, né? Mantém a estrutura. Então, aqui, força gravitacional. Então, força gravitacional é a equação, né? G, mão, eminho, sobre o R ao quadrado. Então, aqui a gente tem o G, faz tempo que eu não uso, então vou pesquisar, errar, né? Alguém lembrar? Seis vírgula 67 vezes 10 a menos 11. Ups. Aí a gente tem massa e mão seria a massa do próton, né? Um vírgula 67 vezes 10 a menos 27. E a gente tem a massa do elétron, 9,1. Professora, ficou 37. Opa! Obrigada. Vezes 10 a menos 31. Isso em quilos, né? E aí a distância que vai ser o 5,3 vezes 10 a menos 11, que a gente vai fazer elevado ao quadrado, né? Então, eu vou fazer, lógico, né, na calculadora essa conta, então dá para fazer de uma vez só. Quem tiver com a calculadora na mão aí, ou mesmo tiver uma facilidade para usar a do computador e puder conferir comigo, eu agradeço, que a gente é comum errar esse tipo de coisa, né? Então, pelas minhas contas aqui, deu 3,6 vezes 10 a menos 47.
Alguém chegou a fazer por aí? Chegou nesse mesmo resultado em outro? Eu fiz 2 vezes, parece que é isso. Se alguém chegar num resultado diferente, por favor, me avise que aí a gente vê o que aconteceu. Bom, e agora, então, esse no fundo é o resgate, né, de vocês da física 1, né? E a força elétrica aqui entre os dois vai ser, então, o K, né, o 1 sobre 4πε0, a carga do elétron, a carga do próton, os dois, né, tem a carga elétrica dos dois é a carga elementar, esse Ezinho não é de exponencial, né, do E da carga elementar, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, o K, o K vocês têm que saber, vocês usaram agora, gente. Ele me fugiu, quanto que é? É o 8,89 vezes 10 a menos... 10 a nona? Isso. Esse mesmo. Por que ele não quer? Oito vírgula 89 vezes 10 a nona. 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elétrica elementar. Aqui, de novo, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a distância embaixo é a mesma, né? Distância entre os dois no átomo. Então, agora fazendo a conta. Se alguém fizer aí e tiver um resultado, pode falar. Confere, gente, alguém fez. Vou ver de novo, meu Deus. Eu fiz aqui e deu isso também, professor. 8,1 vezes 10 a menos 8. Legal. Então, quer dizer, o que esse resultado nos diz, né? Olha a diferença entre a força elétrica do próton e o elétron e a força gravitacional entre o próton e o elétron. Então, a força elétrica são 40, quase 39 casas decimais, né? Ela é absurdamente maior, né? Teria que multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, né? Então, assim, a estabilidade do átomo, apesar
de existir uma força gravitacional entre o próton e o elétron, essa força é completamente insignificante perto da força elétrica entre eles, né? Então, o que mantém a estabilidade do átomo, da estrutura da matéria, né, é a força elétrica, tá? A gente vai aprofundar isso de certa maneira, né, em física 4, em estado sólido, a gente vai resgatar isso aqui, né, que é o potencial, da origem ao potencial do elétron no átomo de hidrogênio, né? Então, a gente não usa, não insere na conta, né, a força gravitacional, no potencial gravitacional, porque ele é realmente insignificante perto da parte elétrica. Bom, aqui tem um exercício parecido com o que está na lista para vocês entregarem, né? E eu acho que, assim, pelo que eu vi, né, parece que não houve dúvidas em relação a essas contas mais simples, né, de um vetor de uma força diretamente na outra, que aí vai ser na direção I, mas de repente a gente pode fazer um exercício aqui, né, que seria as componentes da força resultante no A, porque aí elas vão envolver a soma de vetores, acho que fica bem completo aqui para a gente, para ampliar a discussão mesmo, né? Para a gente fazer a força resultante aqui na partícula A gente vai ter que fazer a força de B em A e a força de C em A, né? Então, vamos começar pela força de B em A. Então, vou representar ela aqui. Esse vai ser o vetor R, BA, né? Então, o vetor R. Eu não vou fazer não vou colocar o chapeuzinho no vetores, porque demora muito aqui, né? Senão a gente vai terminar a aula e não fez o que era para fazer, porque eu fiquei colocando vetores e essas coisas. Mas vocês entendem que aí esse aí é o vetor RAB, né? Ele vai ser direto o versor I, né? Tá na direção I aqui. E aí, força em A vai ser igual ao K. Já vou pôr direto também os números, porque a gente facilita, né? Vezes a carga B e a carga A. As duas têm carga de mais 10 micro, né? Então, a gente até pode colocar o mais 10 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro. E aí, a gente eleva tudo ao quadrado, porque é um vezes o outro, portanto, é ele ao quadrado. E aí, é isso aqui, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, 5 centímetros, portanto, 5 vezes 10 a menos 2. Isso, assim, dando uma dica já, né? Muitas vezes, nas correções, né, corrigindo os exercícios das turmas, tinha muito erro nessas potências, né? Então, a gente usa muito 5 centímetros, 5 milímetros, né? Dificilmente as cargas vão estar posicionadas a metros de distâncias. Normalmente são essas unidades menores. E carga de micro e nano, então não pode esquecer das potências, que isso acaba dando uma diferença muito grande nos resultados, né? Dividido por 5 e menos 2 ao quadrado. Então, aqui a gente teria uma força de... Opa, aqui, desculpa que eu esqueci do I. A gente teria uma força de 355,6 na direção I, newtons. Né? Continuando, o que a gente precisa calcular?
Vamos olhar para o vetor do C no A. Então, vai ser um vetor aqui nessa direção aqui. E aí, quem que vai ser a decomposição, né, desse vetor assim? Aqui, ó, esse triângulo, né, ele fala que é um triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, os ângulos são iguais. Se tem 180, esse ângulo aqui é um ângulo de 60. Portanto, esse ângulo aqui também é um ângulo de 60, né? E aí a gente vai ter que vai ser o cosseno de 60 graus na direção I, e vai ser menos seno de 60 graus na direção J. Por que menos seno, né? Porque o seno de 60 graus seria os 60 graus para cima, que a gente tem um menos 60, né? Então, ou a gente coloca seno de 60 ou menos seno. Ou a gente coloca seno de menos 60, mas o seno de menos 60 é igual a menos o seno de 60. Então, dá para escrever dessa maneira. Então, aqui já dá para fazer a conta, né? Então, vai ser 0,5i menos 0,87J. Tudo bem até aqui, gente? Essa parte eu acho que é a mais delicada, né? No sentido de entender essas decomposições e essas direções. Então, podem me interromper e perguntar. Fácil, né? É difícil. Esse aqui daqui, se ele deixa. Então, a força C em A vai ser o 8,89 vezes 10 a nona. A mesma coisa aqui, porque as duas cargas, todas as cargas são iguais. A mesma coisa aqui. A diferença agora é que não é só na direção I. A gente tem que multiplicar aqui pelo vetor. Né? Então, a gente já sabe que a gente vai ter um 355,6, né? Só que aí vai ser esse valor vezes 0,5 na direção I. Então, vai ser 177,8 na direção I. E aí, a gente vai fazer o mesmo 355,6 vezes 0,87 para achar a parte em J. Na direção J. E tudo isso newtons. Tudo bem essa parte aqui? Quer dizer, aqui esse produto a gente já tinha achado, era esse 355,6. Aí eu fiz 355,6 vezes 0,5 e fiz 355,6 vezes menos 0,87. E aí, então, eu consegui o vetor da força de C em A. E aí, para fazer a resultante, fica muito fácil, né? A força resultante vai ser igual a 355,6i mais 177,8i menos 309,4j. 533,4i menos 309,4j. E isso aqui tudo bem, gente? Deu para acompanhar essa resolução? Tranquilo? Tranquilo, professora.
Bom, é isso. Vamos dizer assim, que vocês vão perceber nas próximas videoaulas que, vamos dizer assim, a força é o que tem mais... tem as duas cargas e o denominador ao quadrado. Quando a gente passar para o campo, a gente vai remover uma das cargas. Então, é uma equação um pouco menor. A gente passa para o potencial, a gente remove o quadrado embaixo. Então, vamos dizer que essa é a equação mais cheia de informação, né? E aí, em termos vetoriais, vamos dizer que realmente é o que dá mais trabalho, é essa questão da força elétrica. Então, se está tranquilo, a parte vetorial da eletrostática tende a ser tranquila até o final. Para a próxima semana, entra o campo elétrico, né? Então, vocês vão perceber que a parte inicial é igual, é essa mesma ideia, né? De calcular o campo devido a uma carga, o campo devido a várias cargas, né? E aí o processo de soma vetorial, decomposição é igualzinho a esse que a gente fez para força. O que vai entrar de diferente é a distribuição contínua de cargas, tá? Então, além de ver o campo gerado por uma carga e o campo gerado por um conjunto de cargas, que isso é algo que, vamos dizer, no ensino médio, né, essa parte de força, claro que a gente está vendo com outro ponto de vista, que no meu ponto de vista facilita, né, a resolução dos problemas. E aí o campo a mesma coisa, só que além disso a gente vai olhar para a distribuição contínua. Então no vídeo vocês vão ver um exemplo, acho que é o do fio. Então tem um fio condutor. Se eu pensar num fio condutor, eu tenho um monte de cargas dentro dele, né? E todas as cargas que estão dentro dele estão contribuindo para o campo elétrico num certo ponto. Só que cada uma dessas cargas está a uma distância diferente desse ponto, né? E são muitas cargas, né? Se a gente fosse somar uma a uma, isso seria absurdamente trabalhoso. E aí tem uma solução matemática quando isso acontece, que é a integral, né? Então, vai aparecer aí na próxima aula a questão da integral para o cálculo de um campo de uma distribuição contínua. Mas a linha de raciocínio é a mesma da força, então é importante entender esse da força, vai ajudar a entender os próximos passos. Mais alguma pergunta sobre força elétrica? Bom, gente, então, da minha parte é isso, né? Espero que os exercícios que a gente resolveu agora ajudem a fazer o exercício da semana e ajudem a entender, né, a força. A postagem dessa semana é um arquivo, né? Pode ser PDF, pode ser foto, pode ser Word,